Olá pessoal, tudo bom? Começou, né? Então vamos lá. Assim como eu expliquei para vocês, me desculpem, não deu para fazer a transmissão ao vivo. O YouTube mandou uma notificação para mim, informando que eu só poderia fazer a transmissão com 24 horas. Então isso só poderia acontecer no caso amanhã, tá bom? E como eu prometi passar algum material hoje, estou fazendo esse vídeo para disponibilizar para vocês, tá certo? Não é ao vivo, mas em outra oportunidade nós faremos isso, caso necessário. De repente até ainda antes da nossa prova da próxima quinta-feira, combinado? Então vai depender do andar da carruagem, se vocês aprenderam direitinho, da quantidade de dúvidas, tá bom? E a gente planeja e realiza, caso necessário, durante a semana. Bom, bem-vindos ao meu ambiente de estudos, é aqui que eu pego meus livros, baixo os arquivos no computador e por aí vai. Então, vocês estão compartilhando comigo esse ambiente de estudos aqui agora. Olha só, para ser bem objetivo, vamos lá. Essa revisão desse vídeo, ela vai estar embasada em 4 materiais, que é basicamente as apostilas das 4 aulas que nós tivemos. Por que isso? Porque eu não estou trazendo material extra, tipo o livro, o conteúdo web, porque pela pesquisa que eu fiz das últimas provas dessa disciplina, o que é que acontece? A maior parte, o que eu poderia chamar de o corpo, o grosso do conteúdo que cai, é justamente relacionado às 4 aulas, que no final das contas é o que acontece na maior parte das provas. O que não implica em dizer que só irão cair questões relacionadas às 4 aulas, tá bom? Mas comumente, se você absorve bem o conteúdo dessas 4 aulas, no mínimo 70% da prova tá nessa transmissão, nas transmissões que nós vemos nas quintas-feiras, tá bom? Geralmente no mínimo 70%, às vezes mais, raramente menos do que isso, tá bom? Então a probabilidade de passar estudando esse material é grande. Então vamos ter foco, objetividade, só temos uma semana para nos prepararmos para essa atividade, para essa prova, tá certo? Então tem que fazer da melhor maneira possível. E dentro das aulas, não necessariamente tudo é conteúdo de prova. Então pela pesquisa que eu fiz, eu imprimi os nossos slides, tá bom? E disponibilizei para vocês aí no grupo também. Podem ver logo abaixo do vídeo que eles vão estar disponíveis lá também. Então eu destaquei alguns dos slides para discutir com vocês. Então eu vou fazer a leitura deles e, na medida do possível, explicar algumas coisas de forma bem objetiva, para chamar mais a atenção de vocês e para que vocês tenham uma dedicação maior em relação a esse conteúdo específico, tá certo? Então, naturalmente, começando pela aula 1. E de cara vem logo o âmago, a essência do conteúdo. O que é empreendedorismo? É muito provável que caia uma pergunta nesse sentido, tá certo? E quando trata-se de empreendedorismo, aqui vocês vão ver logo no slide 4, na página 1 do material, da aula 1, que ele faz uma distinção aqui. Ele fala do empreendedorismo, do intraempreendedorismo e do empreendedorismo social, tá bom? Então a gente vai fazer uma discussão bem rápida aqui acerca dessas definições. Então, eu indo para a segunda página, Opa, pulei aqui, fui da 1 para 3. Opa, achei. Desculpem aí, eu imprimi no verso e não tinha achado a página. Então, olha só, ele logo no slide 8, ele faz referência ao que seria empreendedor e empreender, tá certo? Então, empreender, o ato de empreender, e empreendedor é a pessoa que toma a iniciativa ao enxergar alguma oportunidade dentro da empresa ou fora da empresa, de explorá-la em benefício de algum objetivo, ou de consumidores, ou de alguma atividade que
lhe dê algum tipo de rendimento. Não necessariamente só financeiro, mas pode ser também a melhoria do desempenho de alguma atividade que esteja fazendo, tá bom? Então vamos lá. Empreender é tomar a decisão de realizar uma tarefa difícil e laboriosa, ou ainda colocar um plano em execução. O empreendedorismo está diretamente relacionado à inovação e criatividade. Então, olha, esse conceito aqui é fundamental que vocês entendam bem. Vocês têm que estar com isso em mente. Então, o que é empreendedorismo? Se a gente pudesse comentar um pouquinho além do que está indicando aqui, até explorei um pouco agora, não é? Essa ação de enxergar uma oportunidade no mercado. Olha só, esse tipo de negócio está fazendo sucesso em tal local, ou os clientes daqui estão tendo problemas, as pessoas da comunidade estão tendo problemas ao não terem acesso a determinado tipo de serviço ou produto. Eu enxergo isso, tenho capital ou tenho como conseguir capital, ou seja, dinheiro, e resolvo abrir o negócio para poder oferecer aquele serviço ou produto, tá bom? Aquele tipo de atendimento. Então, esse é um ato de empreender, tá bom? E o empreendedor é justamente aquele que vai realizá-lo, tá certo? Então, essa definição é super interessante, importante, tem que estar na cabeça de vocês. Desenvolver empreendedores, ele vai aqui na página 10. Será que o empreendedor já nasce com um comportamento dito empreendedor? Empreendedores nascem assim ou podem ser formados com programas formais de educação? Ao se depararem com esse tipo de questão numa prova, se ele perguntar, afinal de contas, já é algo natural, já nasce com aquela pessoa o instinto empreendedor, ou é algo que pode ser aprendido? Vocês vão indicar que é algo que sim, pode ser aprendido, tá bom? Pode ocorrer que algumas pessoas tenham esse meio que um dom ou essa predisposição maior para empreender, que tenham esse tipo de essa qualidade de assumir riscos, tá certo? Mas o conteúdo didático, pelo que eu vi, é o que os professores devem perguntar na prova. Eles trazem essa carga de que, se você tiver interesse, tiver a capacidade de enxergar e tiver coragem de tomar riscos, uma vez que você procure informações, alguma instituição, alguma consultoria que possa lhe dar um suporte, você também pode ser um empreendedor, mesmo não tendo empreendido anteriormente, não sendo uma pessoa que habitualmente toma riscos, mas é possível aprender sim, tá bom? Então, caindo na prova uma questão relacionada a isso, a possibilidade de aprender a empreender, vocês vão ter que afirmar que sim, é possível. Agora sim, a página 3, ele faz traz um quadro sobre o perfil empreendedor. Isso aqui é super importante. A chance de cair também é muito grande. E ele coloca nesse quadrinho aqui no slide 13. Vocês peguem aí o material, deem uma olhadinha aqui. Isso aqui é fundamental. Vocês têm que aprender isso aqui, tá bom? Deem uma olhadinha com carinho. O que é que ele fala? É o conjunto de características de comportamentos empreendedores, CCS, tá bom? Então decorem essa abreviação aí, porque ele pode chegar lá na prova, falha aí sobre o perfil empreendedor baseado nas características de comportamento empreendedor ou baseado na CCS. Então você vai ter que entender que conjunto é esse. Então ele traz os chamados 3 conjuntos. É o conjunto realização, conjunto planejamento e o conjunto poder, tá certo? E no slide 14, ele vem complementando essa informação. Ele vem trazendo o que significa cada um deles. Vamos ler aqui, com calma. Conjunto realização, pessoal. Do que se trata? Busca de oportunidades e iniciativa, correr risco calculados, exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento. Então, olha, esses pesquisadores da área de administração, a pessoa que formulou esse material aqui para dar aula para vocês, qual é a intenção deles?
Ao verificar uma quantidade de empreendedores ao longo da história, histórias diversas de empresas, eles tentam captar qual foi o procedimento que eles tomaram, qual o método que eles se utilizaram para começar aquele negócio. Então, é uma característica que costuma ser comum a essas pessoas, a essas empresas, tá certo? Quando eu decido quando eu decido de fato realizar uma ação, quando eu decido de fato começar um negócio, que características geralmente eu assumo? Então, quando ele fala aqui, busca de oportunidades e iniciativa, eu falei para vocês um pouquinho atrás. Eu enxergo o ambiente, tenho capital, vejo que há uma necessidade a ser atendida no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, na região, ou mesmo no país. Então, aquilo ali deve me dar lucro. Então, eu vou tomar a iniciativa de começar um negócio voltado para aquilo ali, tá certo? Então, esse conjunto realização nesse item 1 diz respeito a justamente o que eu falei. A segunda questão aí, correr risco calculado, é algo muito forte dentro da administração, pessoal. Vocês devem ouvir muito isso daqui para frente. Tomar riscos exige uma série de questões a serem pensadas. Eu não devo tomar risco por tomar. Ou seja, não é chegar e dizer, eu vou tentar, se der, bem. Obviamente, a ação de empreender, enxergar uma oportunidade, fazer um investimento, pode ser que dê errado. Isso aí é natural. Mas o que é esse tal de risco controlado? É você não ir sem ter um reconhecimento do ambiente. Isso aqui é a deixa para dizer que você vai ter que verificar tudo direitinho, vai ter que fazer um planejamento, tem que estar organizado, tem que ver questões como divulgação, a qualidade do produto, os fatores financeiros, tanto de investimento quanto de retorno também, vai me dar lucro a longo prazo? Então o que ele quer dizer é isso. O risco calculado eu vou estudar bem para poder tomar ação que é o risco de fazer o investimento, tá bom? Exigência de qualidade e eficiência é basicamente atender aquilo que o cliente quer, tá certo? Dentro das suas possibilidades de custear, ou seja, de pagar aquilo que você está oferecendo. Então, de repente, eu vou para uma cidade de baixa renda, a maioria da população talvez não tenha uma renda tão boa, eu não vou abrir um restaurante de luxo lá. Aí você vai dizer, um restaurante de luxo teria qualidade. É bem relativo. Qualidade para aqueles clientes, não necessariamente. Por quê? Porque a qualidade dentro da administração, vocês vão ver, vai além das questões relacionadas se o produto é feito com uma matéria-prima ótima, é um tipo de produto bem selecionado, tal. A qualidade ela é mais do que isso. A qualidade diz respeito àquilo que serve ao consumidor, tá bom? Então, se o camarada tem um restaurante de luxo maravilhoso, com carnes nobres, sei lá, e por aí vai, e tem uma pizzaria na esquina que o custo dela é 1/3 do valor do outro restaurante, que é considerado mais sofisticado, mas no meu bolso só cabe aquele que seria mais barato. Então a qualidade tem a ver com isso também. Eu vou fazer aquilo que eu posso, que atende à minha expectativa. Então, dentro da administração, isso é qualidade também, tá bom? Persistência. Quando fala-se em persistência, é a questão de não desistir nos primeiros tombos, que é supernatural, tá certo? E comprometimento. Não pode ser um negócio feito à toa. Você tem que saber todos os passos que tem que ser dado. Tem que ser dados, tá bom? Eu estou passando mais tempo nesse conjunto aqui, porque eu acredito que dificilmente não cai na prova. Então, esse conjunto, realização, planejamento e poder, deve cair na prova. E pode ser que ele peça essa especificação do que se trata cada um deles, tá certo? Conjunto planejamento é a base da administração, então vai estudar planejamento. Aliás, empreendedorismo tem planejamento, vai estudar
estratégias, tem planejamento, então vocês vão ver muito essa palavra ainda. Então, quais são as atividades desse conjunto planejamento, segundo a nossa apostila? Busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos. O que é um monitoramento sistemático? É completo, tá certo? É você analisar todo o ambiente. E o conjunto de poder é a persuasão e rede de contatos. Persuasão é a capacidade de convencer as pessoas. E a rede de contatos é quem são seus fornecedores, quem são seus consumidores, onde é que você vai divulgar essa rede de contatos que você tem. Fornecedores, consumidores, colaboradores. Em administração, vocês não vão ouvir muito o nome funcionários, mas é basicamente isso. São os colaboradores, funcionários, ok? Clientes e por aí vai. E independência e autoconfiança são aspectos importantes também, mas é mais bonitinho aqui. É muito subjetivo, é difícil encontrar adjetivos ou questões que possam ser explicadas de maneira mais enfática aqui. Tudo bem, então vamos lá. Então, já dei 2 passos interessantes aqui, falando o que é o empreendedorismo e esse conjunto de características e comportamentos que vocês obrigatoriamente têm que ter em mente. Ainda da primeira aula, o que é que deve se aproveitar em relação ao conteúdo? Vou ver se eu faço cada conteúdo, acho no máximo 30 minutinhos, tá bom? É um tempo adequado. A aula é 1h20, sem contar que eu ainda tenho 1h20 enquanto tutor. Então, 30 minutinhos eu acho que é um bom momento de revisão. Sim, aqui ó, ele faz uma comparação sobre abrir uma empresa e ser um intraempreendedor. Ou seja, o abrir empresa é ser o empreendedor e o intraempreendedor. Quais são as vantagens e desvantagens? Ele vem fazer aqui uma comparação. Detalhe, eu pulei aqui alguns slides, mas de fato o que seria então um intraempreendedor? Tudo aquilo que eu me referi. Alguém que enxerga uma oportunidade, tenta melhorar um serviço, quer oferecer algo diferente, uma melhoria. Quando a gente se refere ao meio externo, tá bom? Eu estou enxergando aqui a sociedade, o meu bairro, a minha rua e vi que há uma necessidade. Então eu vou abrir um negócio. Eu estou tomando uma ação de empreendedorismo. O intraempreendedor é aquele que dentro da empresa, dentro do seu departamento, toma iniciativas para melhoria, ou seja, passa por esse processo também. Enxerga uma oportunidade, vê uma possibilidade de melhoria na oferta de serviços para os colaboradores, para os clientes. E quando você faz essa análise e oferta dentro da empresa, quando você passa por esse processo, você está transformando um intraempreendedor, ou seja, um empreendedor dentro da empresa. Tá simples, não é? Então, basicamente, as diferenças os níveis de contato. Quando você é um intraempreendedor, você já vai ter contatos com fornecedores da sua empresa, com os colaboradores e com os clientes que já são dela, tá certo? E o empreendedor, ele vai sempre buscar novos clientes. Então, a grande preocupação dele é com o mercado externo. Basicamente, essas são as diferenças. O que é que nós devemos ver ainda? O processo empreendedor. Esse slide aqui da página 26. Aliás, o slide 26 da página 5. Tá bom? Vejam essa figurinha aí. O que é que ele fala? O processo empreendedor. Ele começa lá. Transformar a ideia em oportunidade. Tá vendo que eu estou sendo bem enfático, né? Estou repetindo meio que algumas coisas. É porque a chance desse conteúdo cair é muito grande. Elaborar um plano de negócios que a gente vai se dedicar em um vídeo aqui só relacionado ao plano de negócios, tá certo? Então vai ser um complemento desse aqui. Então, uma vez que você enxerga a oportunidade, você vai planejar como realizar aquela ação. Depois você vai captar recursos, que é ter
não só dinheiro, tá certo? Você vai verificar quais são os recursos necessários de equipamentos, contratação de pessoal, o ambiente para oferecer o serviço ou produto, além de tudo, dinheiro, né? Que é o próximo passo aqui, capital. Que detalhe, ele pode ser um capital próprio, eu tenho dinheiro, quero fazer um investimento, então vou tirar do meu bolso. Mas pode ser também capital de terceiros, ou seja, eu posso pegar um financiamento no banco, eu emprestado com alguém, eu vou abrir uma sociedade onde eu entro com a minha capacidade, onde eu entro com o saber trabalhar e a outra pessoa de repente é quem tem um dinheiro. Então você abre uma sociedade ou cada um entra com uma cota de capital, tá certo? Então quando ele fala o capital aqui, você tem que pensar em tudo isso. Pode ser próprio, pode ser de terceiros. E gerenciar o negócio é tocar o projeto, é fazer ele funcionar, tá bom? Organizar tudo direitinho. Ele ainda fala dentro desse item aqui do empreendedorismo, da chamada economia compartilhada. Tem mais a ver com uma tendência que tem surgido aí nos últimos anos. Por exemplo, algumas pessoas, sobretudo nas grandes cidades, dado o trânsito infernal de algumas capitais no Brasil, por exemplo, para facilitar o deslocamento das pessoas, cada vez mais é estimulado que elas façam compartilhamento de veículos. Então, vamos supor que tem aqui na vizinhança da minha rua uma quantidade X de pessoas, sei lá, 3, 4, 5 pessoas que vão trabalhar lá no centro. Aí, todo dia, cada um pega o seu veículo e se dirige até o centro para fazer seu trabalho. Aí o trânsito é complicado, tal. Eu vou gastar nos engarrafamentos, tudo mais, o combustível que eu estou utilizando do meu carro. Por que não, ao invés de cada um ir no seu carro, pegar, por exemplo, e cada semana se utilizar um carro de um desses vizinhos? Então, esse é um exemplo de economia compartilhada. Então, na prova, ele pode colocar algum exemplo que você tenha que identificar. O que seria a economia compartilhada? São novas soluções de serviços e produtos que já existem no mercado ou estão em tendência aí, que são compartilhados pelas pessoas, tá certo? Ao invés de cada um utilizar o seu, você faz um uso compartilhado com os demais, pode ser colegas de trabalho, colegas ou vizinhos e por aí vai. Isso aí é um exemplo, né? Dentre outros possíveis, tá certo? E o empreendedorismo social, por último, dessa aula, pessoal, tem a ver com o trabalho que muitas ONGs fazem. O que são ONGs? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito provável que sim. Pelo menos a maioria, eu creio que já devem ter ouvido falar sobre ONGs. São organizações não governamentais. Geralmente elas prestam serviços ao público que de repente o próprio Estado, os governos não prestam. Então você vê, por exemplo, eu já vi algumas iniciativas aqui como grupos que se organizam para fazer estudos sobre o rio Capibaribe, como proteger o rio. Eles organizam palestras e tudo mais, e eles podem organizar-se em ONGs. Então tem um fim público, tem um fim de resolver um problema social importante. Aí se organizam e oferecem palestras, algumas pessoas dão ajudas mais relacionadas a alimentos, quando é o caso. Eu estou falando de rio aqui, não vem ao caso a questão do alimento, mas tem alguns exemplos de empresas que se organizam e coletam, aliás, empresas, não uma empresa em si, mas um grupo de empresas, 5, 6, 7, 8, 10 empresas que se juntam e montam uma organização social ou uma organização não governamental para arrecadar fundos, para comprar cestas básicas e distribuir para a população mais pobre de determinada região, cavar poços artesianos ou achar alternativas de melhoria para alguma comunidade, tá certo? Então, esse é um exemplo de organização não governamental que eu estou chamando a atenção para que vocês estudem com carinho isso, que há a grande possibilidade de cair na prova.
Bom, pessoal, além desse conteúdo dos slides que eu resumi rapidamente aqui, já são 25 minutos de aula desse aqui, eu vou partir para um exercício que eu achei bem interessante e provavelmente o modelo de perguntas vai ser muito próximo a esse. Nesse material que eu passei para vocês, tem também a aula atividade, não é isso? A aula atividade do aluno. E nessa aula atividade, sempre tem duas perguntas lá no final. Então vocês baixem esse material também para estudar comigo nesse vídeo aqui, tá certo? Então vocês vão baixar a aula atividade 1 e vão responder a pergunta que eu vou fazer aqui agora. Ou seja, eu vou fazer a pergunta, vocês dão uma pausa no vídeo e tentam responder a pergunta baseado no que vocês entenderam dessa argumentação que eu fiz até aqui. E se preciso for, vejam o restante do material, ou seja, o restante dos slides, os quais eu não comentei aqui, tá bom? Então dá uma pausinha, responde e eu já vou vir com a resposta correta e você compara com o que é que você fez, com a que você fez. Então, olha, da aula atividade 1, nós temos a questão 1, que diz o seguinte: o processo intraempreendedor pode ocorrer em qualquer organização, independentemente do seu tamanho ou vocação, podendo direcionar a empresa para novos negócios. Com base no texto e no material estudado, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Ou seja, o que são as lacunas? Tem uns tracejadozinhos, né, no meio do texto. Então, quais são dessas respostas aqui do A, B, C, D e E que completam essas lacunas, tá certo? Esse é o objetivo de vocês. Então, vamos lá. Pausa no vídeo, respondam. Ok, agora eu vou responder para vocês. Vamos ver se confere com o que vocês fizeram aí. Pode direcionar ainda outras atividades e orientações inovadoras com a criação de novos produtos ou serviços, novas tecnologias, e o primeiro pontinho aqui, o primeiro traço, é preenchido pela palavra técnicas, tá certo? Que a gente encontra aqui na letra A, que inclusive eu já estou entregando aqui, é o gabarito, ou seja, a resposta, elas estão contidas na letra A dessa questão. Então, novas tecnologias, técnicas ou sistemas, aí depois administrativos, mais eficientes, caracterizando deste modo uma postura organizacional muito mais competitiva em relação à concorrência, ok? Letra A é que preenche direitinho. Como é que eu sei isso aqui? Não é muito subjetivo não, Wilker? Não. Estudando o material direitinho, você vai ver que a que mais se encaixa é essa daqui. Então, olha, nessa primeira resposta, serviços, tecnologias e sistemas. Por que técnicas se adequa no meio dessas palavras aqui, essas primeiras aqui? Porque quando se trata de processos operacionais, elas são mais afins. Então, olha, serviços, tecnologias, técnicas, tem mais a ver. E se organizam como? De forma administrativa. Então, há uma administração que vai organizar esses instrumentos, tá certo? Posteriormente, organizacional, que tem a ver com uma ação administrativa. E por fim, qual é o objetivo? É ter uma vantagem em relação à concorrência. Então, se você perceber direitinho, o que encaixa é isso aí. Então, na prova cairia uma questão dessa e você iria lá, responderia a letra A, tá bom? Questão 2. A ONU realizou uma pesquisa com empresários de sucesso com o objetivo de levantar comportamentos comuns entre eles. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, é uma instituição internacional extremamente importante. Não precisa aqui no vídeo explanar sobre ela. Se estiverem curiosos, pesquisem aí no Google, mas ela é muito importante. Então, ela fez essa pesquisa para fazer levantamento, fez um levantamento para ver o comportamento comum entre os empresários. A partir dessa pesquisa, foram identificados 10 comportamentos empreendedores primordiais
e esses foram agrupados em 3 conjuntos de comportamentos. Então, aquele que eu falei lá no comecinho, você tem, quando alguém decide começar um negócio ou tem uma ideia, geralmente um método utilizado, o processo é comum para quase todo mundo, certo? E eles formularam a partir disso esse conjunto de instruções ou de características semelhantes entre as pessoas que tomaram as decisões de empreender. Continuando aqui a pergunta. Também foram identificadas 3 características empreendedoras para cada comportamento, as chamadas características de comportamentos empreendedores, que é o CCE. Dentro desse contexto, analise as proposições a seguir e escolha a alternativa que apresenta os 3 conjuntos de comportamentos. Ficou fácil, né? Se olhou a apostila anteriormente, é a letra B, B de bola. É o conjunto realização, planejamento e poder. Tá bom? Então, tá aí a primeira aula na conta da nossa revisão. Dê uma olhadinha e agora vamos para a aula 2, tá certo? Até daqui a pouco.